Neste momento no Brasil, existem mais de 10 milhões de pessoas com sequelas de Covid. E grande parte nem sabe que estão com sequelas. E você pode ser uma delas. Pois é, pessoal, aquele número oficial de pessoas que pegaram Covid durante a pandemia de 30 milhões é a história da carochinha. O Brasil foi um dos países que menos testou para Covid. Por isso, a gente teve que se ater por medidas indiretas para saber o número real de pessoas que sofreram pela doença. Seja por amostragens de exame de sangue para quem doou sangue durante a pandemia ou outras formas. O fato é, os especialistas estimam que cerca de 2/3 da população brasileira tiveram essa doença terrível. Mais de 150 milhões de pessoas. E esse número, por mais assustador que seja, não é o pior. Para começo de conversa, nós tivemos mais de 1 milhão de mortos. Os 600 e poucos oficiais que temos agora e mais de 350 mil mortes em excesso. Pessoas que morreram de Covid, mas que não tiveram tempo de ser testadas. E estão num limbo onde a gente não sabe exatamente do que elas morreram. Mas o número mais terrível e assustador da pandemia é o número de sequelados. A Covid deixa sintomas persistentes de uma pessoa a cada 5 que tem ela. Isso pode ser alguma coisa que pode ficar por algum tempo, uma semana, um mês, 6 meses, ou até mesmo sintomas que perduram até agora para quem teve lá no começo da pandemia. Ou seja, dos 150 milhões de pessoas que tiveram essa doença, mais de 10 milhões neste momento ainda podem ter algum sintoma, cicatriz ou sequela. É um exército de pessoas que tiveram sua vida marcada por essa doença terrível e que podem sequer saber disso. Em primeiro lugar, é importante vocês entenderem por que a Covid gosta tanto de deixar sintomas nas pessoas mesmo depois que ela vai embora. Por que ela gosta tanto de sequelar? Basicamente, tem a ver com vários mecanismos que a própria doença causa quando está no nosso corpo. A primeira forma é aquilo que a gente poderia chamar de uma cicatriz ou de uma lesão direta que pode acontecer em vários órgãos ou tecidos da gente. Ou seja, o vírus vem, ele se multiplica nesses tecidos, ele destrói esses tecidos e você vai ficar com uma cicatriz. Se for no seu pulmão, você pode ter uma destruição do parênquima pulmonar e você vai ficar como uma pessoa que fumou por um tempo, como se fosse um enfisema, uma bronquite crônica. Se você teve uma inflamação muito grave no seu coração, uma miocardite pelo vírus, isso pode deixar traves de fibroses que pode comprometer o funcionamento do órgão, deixar você com o coração insuficiente, como as pessoas que têm pressão alta e diabetes que não cuidam por muitos anos. Ou até mesmo pessoas que tiveram sequelas de infarto. E um dos órgãos também muito afetados pela lesão direta, por incrível que pareça, é o rim. Não é um dos órgãos que o vírus gosta de atacar, mas as consequências, do seu corpo lutando contra o vírus vão para lá, que é um dos nossos maiores filtros do corpo. De cada 10 pessoas que foram para UTI por causa de Covid, 4 delas tiveram que em algum momento fazer hemodiálise e 2 ainda estão fazendo. Mas a lesão direta, as cicatrizes não são a única forma que a Covid pode sequelar uma pessoa. Um dos mecanismos prediletos desse vírus de atacar o nosso corpo ou de impedir que as nossas defesas destruam ele é causar processos inflamatórios intensos. Entenda, a inflamação ela é uma arma do nosso organismo, ela faz parte da sua imunidade. É através da inflamação que os glóbulos brancos chegam nos seus tecidos e vão atacar e destruir os invasores. Só que é óbvio que tudo que é demais atrapalha. E muita inflamação pode fazer mais mal do que bem. E a Covid é especialista nisso. É como se ela irritasse tanto o nosso sistema imune que a resposta, o tratamento, sai pior que a doença. Vamos lembrar, quando a gente falava de fase 1, fase 2, fase 3 da Covid, a fase 3, que é aquela fase mais grave, que as pessoas morriam na primeira onda dentro da UTI, é uma fase inflamatória. O vírus quase foi embora e a pessoa está morrendo porque a própria imunidade dela está destruindo o corpo dela. Mas isso é como se fosse aqueles quadros intensos, as pessoas que têm Covid grave. Uma grande parcela de pessoas que tiveram a Covid tem uma forma mais arrastada e lenta desse mesmo processo. Uma bola de neve de inflamação que se persiste, que perdura durante meses ou até mesmo anos. Então é como você teve a doença, o vírus irrita a tua imunidade, isso ativa vários processos inflamatórios e eles não desligam. Como se você tivesse sido assaltado ou sofrido uma violência e você entra num estado de alerta tremendo.
pulando de medo da própria sombra. É assim que fica o seu sistema imune. E daí os processos que ele deveria desligar, inflamatórios, de defesa, não são desligados. E você começa a sofrer uma inflamação crônica em vários órgãos e tecidos seus. De todos, um dos que mais sofre por esse processo é o sistema nervoso central, o seu cérebro, que nesse sistema de inflamação crônica tem várias das funções dele comprometidas e até mesmo as sinapses, as conexões entre os neurônios desligadas, e que justifica vários dos sintomas, como fadiga, perda de memória, confusão mental, ansiedade e depressão. E esse mesmo mecanismo de deixar o nosso sistema imune num alerta excessivo pode fazer que, se você tem uma tendência a ter doenças autoimunes, que essa tendência apareça. E o que é uma doença autoimune? Bem, é quando o seu sistema imunológico não passou por um processo de seleção muito bom e você tem glóbulos brancos no seu corpo que produzem defesas contra o seu próprio corpo. Sim, você vai ter alguns linfócitos, alguns glóbulos brancos que confundem partes do seu organismo como se fosse um vírus ou uma bactéria. E daí a imunidade que deveria te proteger te ataca. Artrite reumatoide, lúpus, febre reumática são todas formas de doenças reumatológicas ou doenças autoimunes. Mas algumas outras mais comuns também são doenças autoimunes. Só que muitas vezes, depois que o tecido, do que aquele órgão que o teu corpo acha que é um invasor, uma bactéria, destruído, a doença acaba. Um exemplo clássico é a tireoidite de Hashimoto, a maior causa de hipotireoidismo no mundo. A pessoa nasce com glóbulos brancos que atacam a própria tireoide como se ela fosse um vírus ou um fungo. E daí, de repente, a pessoa vai atacando, inflamando essa tireoide até que ela é completamente destruída. E ela fica com hipotireoidismo, sem nenhuma função da tireoide. E vai ter que tomar hormônio pro resto da vida. Mas a diabetes tipo 1 também é uma forma de doença autoimune. A pessoa nasce com pâncreas normal, só que ela começa a produzir anticorpos contra o próprio pâncreas e cicatriza o pâncreas como se ele fosse um invasor. Sem pâncreas, sem insulina, a pessoa é diabética e daquele tipo que vai ter que tomar insulina pro resto da vida. E por que eu estou falando dessas duas? Elas também são sequelas da Covid. Muitas pessoas que tinham tendência para ter a tireoidite ou para ser diabéticos e não desenvolveram ao longo da vida, começaram a desenvolver depois de pegar essa doença. Pessoas que nunca tinham tido tireoidite ou diabetes ao longo da vida, porque não tiveram talvez o gatilho, tiveram ele na forma dessa doença terrível. E do nada, mesmo depois de velho, essas pessoas desenvolveram hipotireoidismo ou diabetes tipo 1. E não são as únicas. Toda e qualquer pessoa que tem uma tendência a ter doenças autoimunes, como eu falei, lúpus, artrite reumatoide, o que seja, tiver essas doenças pioradas ou ativadas pela Covid. E parece que alguma das sequelas comuns da doença, como a fadiga crônica ou a intolerância a esforço físico, é uma forma de doença autoimune. É o corpo atacando o nosso próprio corpo e causando esses sintomas. E é por isso que eu quis fechar isso aqui para vocês e explicar essas formas de você sofrer sequelas da Covid, porque o que está acontecendo nos dias de hoje é que esses sintomas das sequelas mais comuns da Covid estão se misturando com sintomas de outras coisas. Porque vamos lá, quem é que não está cansado? Quem é que não está estressado, sem conseguir dormir, depressivo? Milhões de pessoas perderam familiares, amigos. Muitos deles perderam sua forma de sustento, seu emprego. Outros ganharam peso, pararam de tomar remédio, de ir no médico, estão com diabetes, a pressão completamente descontrolada. Então, como é que você vai saber se esse seu problema que está tendo agora, de não conseguir dormir, de ansiedade, de não raciocinar direito, é uma sequela da Covid ou uma sequela da pandemia, do estresse, de todo o terror que você passou? Como saber se essa sua pressão, que agora está toda descontrolada e você está tendo que tomar o dobro de remédio que tomava antes, não é também uma sequela da doença? Os seus vasos, artérias, o seu próprio coração completamente inflamados pela Covid que você teve e que você acha que é só uma piora da doença porque você não se tratou, não fez os exames, ganhou 10 quilos. Como saber diferenciar se a sua diabetes realmente piorou porque você não está fazendo dieta e tudo mais, ou porque o seu pâncreas ficou todo inflamado por causa da Covid que você teve lá em 2020? Pois é, o maior problema é que diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, essas doenças também são muito comuns. E muitas pessoas tiveram essas doenças pioradas pela Covid. E fica muito difícil, para não dizer impossível, saber aonde começa a sequela da Covid e aonde termina as doenças que a pessoa já tinha. E é por isso que você tem que estar ciente de quais são as sequelas mais comuns da Covid. Saber separar o joio do trigo e tentar entender que o que está acontecendo com você talvez não seja só cansaço, só estresse, só fadiga, só depressão.
o que não são são doenças graves, mas que se tem origem na sua sequela da Covid, o tratamento pode ser diferente. O tratamento pode não ser só aumentar a sua dose de remédio. Hoje, depois de 2 anos e meio de pandemia, nós já temos um conhecimento muito melhor de como se dá essas sequelas de Covid e como elas se classificam. Eu já expliquei aqui quais são os mecanismos mais comuns, mas hoje a gente já consegue classificar sequelas de Covid em 3 grupos distintos. O primeiro grupo é aquele que chama de sequelas cardiopulmonares, ou seja, as sequelas relacionadas ao funcionamento do pulmão e do coração, 2 tecidos que o vírus gosta de entrar mesmo e causar lesão direta. Pessoas que têm sequelas desse mecanismo costumam ter principalmente fadiga, cansaço, intolerância a esforço físico e podem ter quadros semelhantes a asma ou bronquite mesmo se nunca tiveram na vida. Como eu disse, um quadro parecido com enfisema, sendo para quem nunca fumou um cigarro. O problema dessas sequelas é que elas são difíceis de diagnosticar depois de um certo tempo. As pessoas que têm sequelas cardiopulmonares costumam ter o vidro fosco, aquela lesão típica da Covid que aparece na tomografia, por um período mais prolongado, às vezes 1, 2, 3 meses depois que sarou. Ou, se você for fazer um ultrassom do coração ou medir exames de sangue, você vai ver que o seu coração está inflamado, miocardite. Só que se já passou 6 meses que você teve sua Covid, provavelmente nenhuma dessas coisas vai vir alterado. É bom você fazer os exames, mas pode ser que tenha tudo normal. Ou apenas alguns nódulos cicatriciais na tomografia. Mas o estrago já está feito e você pode ter uma dificuldade importante de fazer atividades físicas que você já fazia antes da doença. Mais uma vez, se você ganhou peso, sua pressão está descontrolada, você pode achar que é culpa de outra coisa. Ou se você fuma. É importante frisar também que as sequelas cardiopulmonares são muito mais comuns para as pessoas que tiveram Covid lá em 2020 com a cepa clássica. Também elas são mais comuns em pessoas que não tomaram a vacina e, por um motivo que a gente ainda desconhece, mais comuns em homens. Não quer dizer que quem teve Covid agora e a mulher não pode ter essas sequelas. Estou dizendo mais comuns. A segunda classe de sequelas de Covid são as sequelas neurológicas. A mais comum, que todo mundo sabe que existe depois da Covid, que é a anosmia e algesia, perda de olfato e paladar. Estima-se que hoje no mundo mais de 27 milhões de pessoas ainda não tiveram o seu olfato e paladar de volta. Então sim, ela é uma sequela importante. Diminui bastante a qualidade de vida, mas ela só é incômoda, não costuma limitar muito o seu dia a dia. O problema é que ela é um marcador. Se você teve ou ainda tem perda de olfato e paladar, quer dizer que o vírus chegou no nervo do seu nariz e grande chance de ele ter ido para o teu cérebro e você ter tido uma encefalite pela Covid. Sim, uma inflamação, uma infecção do vírus no seu sistema nervoso central. E daí vem os outros sintomas neurológicos mais comuns. Dentre eles, dificuldade de atenção ou perda ou dificuldade de raciocínio, lentificação do raciocínio, muito comum ser chamado de brain fog ou de neblina mental. Você tenta pensar nas coisas, raciocinar, mas a coisa não vem ou não anda. Se você trabalha com a sua cabeça, parece que o seu serviço não rende. Outra sequela muito comum é a perda de memória, principalmente a perda de memória recente, a dificuldade de você gravar coisas. Você fica uma pessoa esquecida, desatenta, ou as pessoas têm que repetir para você 3 ou 4 vezes para você marcar. Memórias antigas, elas costumam ficar preservadas. É interessante ver que essa perda de memória recente lembra pessoas que estão esclerosadas ou a demência do Alzheimer. Parece que o mecanismo é semelhante. E algumas linhas de tratamento estão sendo desenvolvidas especificamente para isso. Essa está sendo a linha de sequelas mais pesquisadas até hoje. E tem muita coisa nova saindo por aí. Além da questão do raciocínio e de memória, é muito comum, como falei, alterações emocionais, de humor, principalmente insônia, ansiedade e depressão. E daí, gente, é como eu falei, fica difícil separar o joio do trigo. Onde começa a depressão porque você perdeu alguém que você ama e onde termina a depressão que vem da inflamação do seu cérebro. Mas é importante saber que ela existe porque, como eu disse, o tratamento é diferente. Das sequelas neurológicas, principalmente com a Omicron, surgiram algumas outras coisas que são quase exclusivas dela. Alterações de ouvido como dor e tontura, taquicardia, batedeira persistente, pessoas mantendo frequência cardíaca acima de 100 por períodos longos e algumas alterações visuais. As sequelas neurológicas, hoje como falei, são as mais pesquisadas, as mais temidas, foram muito comuns em 2021, a Delta adorava da sequela neurológica e são mais comuns nas mulheres. E a terceira e última classe de sequelas de Covid são o que a gente chama de sequelas sistêmicas, aquelas que eu falei de inflamação do corpo todo. Perda de função renal entra nisso também.
Função do fígado é bem mais raro, mas pode acontecer. Mas aqui nas sistêmicas tem duas coisas que são principais, comuns e que você tem que saber que existe. A primeira delas, perda de cabelo. A queda de cabelo é uma das queixas mais comuns de pessoas que têm Covid longa ou que têm sequelas de Covid. E tem a ver com o teu corpo abandonando aquilo que é supérfluo para gastar energia e recursos com aquilo que é essencial. Ele fecha os vasos, ele fecha, a torneira para os nutrientes do seu cabelo. Não só ele, muitas pessoas falam que a pele também fica um pouco mais ressecada, as unhas mais quebradiças, mas o cabelo sofre muito. E o tratamento também é específico, porque você tem uma diminuição da circulação sanguínea no couro cabeludo, também principalmente em mulheres. E não adianta ficar tomando finasterida por aí se você é mulher. Isso é coisa para homem que perde cabelo. E o segundo sintoma sistêmico, também muito comum, é a fadiga crônica pós-Covid. Adriano, eu não entendi, você já falou de fadiga ou de cansaço lá atrás quando você falou do pulmão. Mas aqui a causa é diferente. É como se você ficasse com o seu corpo constantemente ou cronicamente inflamado. Isso causasse um cansaço, como se você tivesse um dia inteiro super pesado de trabalho ou tivesse feito academia, um esforço físico por um período muito longo, ao ponto de que você não quer nada a não ser cama. E sim, fizeram estudos e descobriram que essas pessoas estão sofrendo de miosite, inflamação dos músculos, além de uma neurite periférica, inflamação dos nervos e dos vasos, vasculite. De uma forma ou de outra, não é frescura, não é preguiça. Se você acabou de sarar da Covid e você não sente pique para nada, mesmo que você não sinta falta de ar, isso sim pode ser uma das sequelas da Covid, uma das mais comuns, uma das menos diagnosticadas. A maioria dos médicos não sabe como ela funciona, nem sequer que ela existe. E vai dizer que você está querendo pedir atestado porque não quer voltar para o trabalho. Pois é, e o tratamento dela é completamente diferente do tratamento de quem teve a fadiga por causa da parte pulmonar. O mecanismo é outro. Portanto, gente, vamos se atentar a isso. As sequelas de Covid são extremamente comuns, são inúmeras, como vocês puderam ver aqui. Muitas delas são até perigosas, mas principalmente elas são incapacitantes. Elas diminuem a sua capacidade de produzir, de trabalhar e de ter uma vida plena e saudável. E elas não podem ser ignoradas. Se você que está vendo esse vídeo tomou suas doses de vacina, terceira, quarta dose e teve Covid, parabéns, você fez a única coisa que você podia ter feito lá atrás para evitar sequelas. Mas nem todo mundo vai conseguir. Mesmo que você tenha feito tudo certinho, você pegou a Covid uma ou duas vezes, você está correndo risco sim de ter sequelas, mesmo que elas sejam pequenas. E quem teve Covid mais de uma vez, a chance de sequelas aumenta. E se você não tomou suas vacinas ou pegou a Covid antes das vacinas, como eu, por exemplo, que peguei em setembro de 2020, existe um risco sim maior de você estar com sequela nesse momento. E que talvez o cansaço, a sua dificuldade de trabalhar ou qualquer coisa que esteja acontecendo com você não seja só do emocional, só frescura. Seja uma cicatriz que, se você não cuidar, você vai carregar pro resto da vida. E é isso que eu não quero. E é por isso que eu tô aqui, para ajudar vocês. Porque eu quero que todos nós, quando essa pandemia realmente acabar, possamos dizer que voltamos a ser o que éramos antes. Ou quem sabe até algo melhor. Como indivíduos ou como sociedade.